Só a composição que fizeram aqui já mostra qual é o interesse de Vossas Excelências. Só tentar fazer um contraponto com o crime que cometeram no 8 de janeiro. Pessoal, vamos ser sérios com o povo que assiste aqui, que acompanham. Tentar comparar uma propriedade rural com prédio público, vindo de uma pessoa, sei lá, um cidadão comum, a gente podia entender, mas vindo de Vossas Excelências, uma decepção na composição do parlamento. O artigo 5º da Constituição, ele assegura a função social da propriedade, que destina para a reforma agrária, sim. Então, ocupar a terra ociosa que não cumpre a sua função social é um direito do movimento social. Terra urbana também. A terra tem que cumprir a sua função social. Está assegurado na Constituição. Não venham citar códigos ou nenhuma outra lei. A lei maior é a Constituição. E que garante e que fique claro a função social da propriedade. Então não venha comparar os latifúndios ociosos com prédio público, que vem mostrar a diferença no governo Lula. Inclusive, reconstruir o que o governo anterior, com o apoio de Vossas Excelências, destruíram. Destruíram o INCRA, destruíram todo o aparato fiscal. Para quê? Para ter trabalho escravo no latifúndio. Mas tem o artigo 243, que garante que as áreas onde tem trabalho escravo, trabalho análogo escravo, tem que ser recuperada para a reforma agrária também. Então nós temos 2 artigos na Constituição, que deixa claro uma forma de adquirir as terras para a reforma agrária. Isso é ameaça para Vossas Excelências. E representa o agro. E não venha mentir para o povo, dizer que é o agro que alimenta. O agro depende do dólar. O agro só preocupa com exportar, com lucro. Com lucro. É isso. Quem abastece é o MST, que garante comida e sem veneno. É a agricultura familiar. É os movimentos sociais. Presidente, eu quero que recomponha, que recomponha o meu tempo, porque fui interrompido aqui. Porque os dados são claros, que é a agricultura familiar, os assentamentos de reforma agrária, que de fato garanta comida, e comida sem veneno. Comida que garante saúde e vida para o nosso povo. O agro é para commodities, que tem inclusive isenção para exportação. E uma isenção mafiosa, sabe por quê? Porque às vezes passa pelos paraísos fiscais para não contribuir aqui, para não pagar os impostos. Driblam. Por isso que é importante o rumo que também toma o Ministério da Economia, o Ministério da Fazenda, para combater os sonegadores, que estão também, tanto no agro quanto na atividade minerária. O deputado que me antecedeu diz assim também, de que não pode, veja bem, como é que legitimam terras para o próprio governo, a própria União, com interesses econômicos? Eu encerro, presidente. Para a grande atividade minerária, acaba com a agricultura familiar, que é produtiva. E aí, isso aí está bem. Não, porque tem deputados aqui que são contraditórios nesse sentido. Entende que é natural pegar áreas, né, da agricultura familiar para grandes atividades econômicas, como a própria mineração. E não pode arrecadar essas terras, os latifúndios ociosos, que vêm cometendo crime ambiental, que é outra situação que também temos respaldo para adquirir essas terras para a reforma agrária. Então aqui, de fato, né, aqui não vai passar a boiada. Não vai passar a boiada. Ok, deputado, obrigado. Não vai. Obrigado pela sua fala. É necessário, primeiro, a gente ter respeito ao regimento dessa casa. E respeito ao regimento, ela está acima de partidos políticos e da polarização entre oposição e situação. O que percebi na fala do deputado Padre João, que me antecedeu, e depois o nosso companheiro do Paraná, com essa fala proativa, primeiro que vai ter a polarização, natural na democracia. Agora a gente teria que ter um pacto de convivência entre a gente. Primeiro, em relação ao público, quando eu cheguei aqui estava um conflito, no seu conteúdo não interferi. Mas durante a fala do Padre João, uma parte da galeria começou a se expressar vaiando ou aplaudindo. O senhor, como presidente, tem que obedecer ao regimento. Não pode ter uma tratativa somente de um lado. Se for para encher galera, a gente também sabe fazer isso. Então, a primeira coisa que a gente teria que fazer no processo é um debate qualificado em relação a essa situação. Não pode ter tratamento diferenciado. Inclusive, na próxima atividade dessa CPI. Né? Esse é um fator. O outro é um debate histórico dessa casa. Um dos poucos países, inclusive, da região da América do Sul que não fez a reforma agrária foi o Brasil. Um dos poucos países. Esse país tem uma dívida, independente do PT governar ou não. É um tema fácil? Não. Muito polarizado. A gente sabe que o período, durante a ditadura militar, a gente teve concessões de terra pública para Volks, para Ford. Um grande empresário chamado Cecílio Rego de Almeida
do Paraná tem uma fazenda maior do que o estado de Sergipe. Isso afeta, inclusive, a soberania nacional. A gente tem que fazer essa discussão muito de forma serena e tem os preceitos que definem a nossa Constituição quando, inclusive, tem uma ocupação de terra. Não pode ser terra pública, ela tem que ser improdutiva. Esse debate que a gente tem que fazer de forma qualificada. A outra questão é a fala. Eu posso ter toda a discordância de Vossa Excelência, mas enquanto Vossa Excelência fala, eu tenho que respeitar e me inscrever. Eu tenho uma relação histórica com o deputado Zé Rocha. Quando ele disse que o deputado Marcon foi deselegante, ele usou do mesmo método na deselegância quando faz interferência na fala do outro. Então, eu estou levantando aqui, independente do mérito, para a gente ter um pacto de procedimento entre a gente. No sentido deputado, de respeitar as falas. A galeria ela tem que ser ouvinte, ela não é opinativa. Na hora que ela for, passa a ser audiência pública, ela tem que ser convidada, sob pena da segurança utilizar o mesmo método que fez aqui o lado, independente da valorização se foi certo ou não. Aí eu queria fazer essa ponderação, presidente, deputado, porque essa casa é só para finalizar, independente de CPIs, né? Os 513 deputados, a gente convive durante um ano, durante 4 anos. E a gente tem que ter, no mínimo, uma regra de civilidade entre a gente.